Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 16, que diz: Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido aos céus. Bom, meus amados, temos estudado aqui essa visão que o apóstolo Pedro teve, e vou continuar explicando esse verso aqui, porque é algo emblemático, né? Deus ter que falar 3 vezes, a visão se repetir 3 vezes e a pessoa ter dificuldades em compreendê-la. Mas por quê? Nós comentamos um pouco disso no vídeo anterior, comentando como os dogmas fazem a pessoa se tornar inflexível para avançar na compreensão da fé, para que Deus traga revelações muito mais profundas. Deus primeiro traz uma revelação mais simples, que a pessoa, naquele estágio da fé, consegue compreender, captar. E depois ele vai trazer conhecimentos mais profundos, mais amplos, mais avançados. Só que a pessoa às vezes fica tão apegada, às vezes até emocionalmente, sentimentalmente, porque foi uma época muito... uma virada de chave na vida dela, ela estava precisando muito de ajuda, essa ajuda veio da parte de Deus, etc. Que a pessoa, por esse apego e também pela força do dogma, a pessoa fica presa lá atrás, em vez de avançar e Deus falando com ela, e fala uma, fala duas, fala 3 vezes, numa visão divina, e às vezes a pessoa fecha os olhos. Então, esse cuidado aí nós comentamos no último vídeo. Agora, nesse vídeo, eu quero comentar sobre um outro poder envolvido aqui, que é o poder do separatismo. Infelizmente, a religiosidade muitas vezes parte para isso, para o separatismo, ou seja, segmentar a vida humana entre os daqui e os de lá, os nossos e o nós e o eles. E isso vira algo muito problemático, porque é você comprar uma guerra, comprar uma briga. Os outros são o inimigo. Quando o próprio Evangelho nos diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A gente está aqui para que a carne e o sangue seja alcançada pelo Evangelho, pela misericórdia de Deus. Então, nosso objetivo não é brigar com as pessoas de lá. A nossa guerra são contra as forças espirituais, contra a mentalidade adoecida, contra o engano, contra a mentira, mas não contra a pessoa. E segmentar, separar pessoas, infelizmente, muitas vezes é uma das práticas mais fortes e mais presentes na religiosidade, não no Evangelho. Jesus nunca fez isso. Agora, as pessoas ao redor de Jesus, os fariseus, os saduceus, os herodianos, os essênios, todos eles separatistas. Jesus, pelo contrário, ele estava no meio das pessoas. Eles até acusavam Jesus, mas vocês comem com pecadores. O mestre de vocês é beberrão e glutão e amigo de pecadores. Ele é. Deus é amigo de pecadores. Olha como essa frase é do Evangelho, não apenas escrito, mas a vida toda de Jesus. Ele era amigo de pecadores. E ainda assim, parece um escândalo para os religiosos. Deus amigo dos pecadores? Não, Deus é amigo dos santos. E Jesus fala o tempo todo, o médico, ele não vem para os sãos, ele vem para os doentes. Eu vim para salvar e resgatar o que estava perdido. Então ele, sim, dá licença, Deus quer estar no meio dos pecadores. Ele quer estar lá com eles. Porque se ele não estiver lá, como é que os pecadores vão ser resgatados? Então, ele se faz presente no meio destes. Então, se nós não tomarmos essa atitude também, de estar junto ao pecador, para estar ali, para estender a mão, para ajudá-lo, para aconselhá-lo, como faremos diferença no mundo? Jesus diz para nós sermos sal, luz do mundo e sal da terra. Não é para ser sal do saleiro, não é ser sal, né? Na igreja. Qual a função disso? Ser sal só no saleiro? Não, e Jesus ainda disse, se vocês não salgarem, vocês perdem o sabor e vão ser pisados pelos homens. E não é isso muitas vezes que acontece? Os homens pisam nos cristãos, nos evangélicos, porque não estou vendo diferença nenhuma, eles não fazem diferença, eles não anunciam o evangelho, pelo contrário, o que eles veem sendo anunciado é um absurdo, é um horror. E
esse poder do separatismo é tão forte no meio religioso, isso vem, claro, da alma humana, porque o ser humano ele quer se sentir superior, ele quer estar acima, né? Isso até faz parte da soberba humana. E a religião muitas vezes dá esse instrumento para a pessoa. Porque, poxa, se eu estou seguindo esse caminho, ora, então eu sou superior aos outros. E com isso passa-se a desprezar, passa a ignorar, passa a tratar mal o outro ser humano. Entra numa vaidade, numa soberba. Nós somos o grupo dos corretos, já eles estão todos perdidos, são todos miseráveis. Então há esse impulso de querer ser superior, de estar acima e, portanto, de não se misturar com a gentalha. E essa segregação, como falei, fortalece a soberba, fortalece a vaidade e impede que a mensagem chegue aos outros, claro. E vira, na verdade, só guerra. Guerra. Guerra entre as religiões, guerra entre os segmentos diferentes, guerra entre as pessoas que têm alguma religiosidade e os que não têm, guerra, guerra, guerra. E isso traz algum benefício para o mundo? Traz algum benefício para a mensagem do Evangelho? Não. Quem vocês acham que vão semear discórdia, contendas, brigas, facções? O apóstolo Paulo até diz, ele usa os 3 termos, isso é uma mentalidade carnal, animal e diabólica. Quando fala do segmento, desse sentimento faccioso, de você separar, é carnal, diabólico e animal. Tanto que porque Deus quer construir pontes. Já o separatismo quer criar muros entre as pessoas. Não, o muro foi quebrado. Eu quero comentar sobre isso, ilustrando para vocês como o apóstolo Pedro, que teve essa visão, ainda vai ter todos os desdobramentos dessa visão, como nós veremos. Ainda assim, depois dessa visão, ele cometeu essa falha de forma grotesca, novamente. E se o apóstolo Pedro, que conviveu por 3 anos e meio com Jesus, recebeu essa visão por 3 vezes e teve todo o desenrolar dos acontecimentos que veremos, cometeu essa falha de uma forma grotesca, como vou ler aqui para vocês, imagine como nós somos suscetíveis e como isso ocorre até os dias de hoje e de forma volumosa. Então a gente tem que ter cuidado, o Evangelho não é isso. O Evangelho não é separatismo, pelo contrário, é união, é chamada à paz, é chamada à reconciliação, é chamada à paz entre os povos, chamada à ajuda mútua, ao bem comum, à mutualidade, amar uns aos outros, amar ao próximo como a nós mesmos. Isso é o Evangelho e tudo que eu estou dizendo, como vocês bem sabem, está escrito. Então, eu quero ler aqui para você Gálatas 2. Olha que coisa, o apóstolo Pedro cometendo a mesma falha. 2, verso 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável, em outras versões, por ter se tornado repreensível. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, os judeus, ele comia com os gentios, gentios cristãos, aqui todo o ambiente aqui era entre cristãos. Ele comia com os gentios cristãos. Quando, porém, esses judeus cristãos, que se converteram, chegaram, ele afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os judeus da circuncisão. Os demais judeus também se uniram, olha só a força do exemplo, do líder. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Então Pedro e Barnabé, 2 grandes da história, caíram nessa falha novamente. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, sim, irmãos, uma pessoa é repreensível, a pessoa não é infalível. Nem o apóstolo Pedro era, nem Barnabé, nem os outros primeiros cristãos, talvez cheios do Espírito Santo, mas cometiam falhas. Vendo como a gente tem que estar sempre examinando os Espíritos, sempre tendo cuidado com o que nos é falado, isso é de acordo com Jesus? Isso é de acordo com o Evangelho? Por isso que o apóstolo Paulo, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, porque a verdade está no Evangelho, não está no ser humano, não está em mim, não está no seu líder, não está em nenhuma instituição. A verdade é do Evangelho, é
Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele tomou essa prerrogativa para si e disse, sou eu, excluindo o resto. Então, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, eu declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Ou seja, ele deu um banho de evangelho ao apóstolo Pedro, que estava querendo se submeter à lei mosaica novamente, que Jesus veio romper com isso. Hoje, até hoje, muitos segmentos cristãos, principalmente no meio evangélico, têm dificuldade com isso. Apanham ao ler a lei de Moisés e o apóstolo Paulo dá um banho aqui em Pedro, falando, você quer se assegurar na lei? Pela prática da lei, ninguém será justificado. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. É no Evangelho, é no Novo Testamento que a gente compreende e aprende a vontade de Deus. Então, eu estou trazendo novamente esse alerta. Não seja uma pessoa separatista. Não seja uma pessoa que olha de cima para baixo, para os ímpios, para os pecadores, para os impuros, porque Deus veio ao mundo na cruz para purificar a todos. Então não saia chamando ninguém de impuro, porque aquela pessoa no dia seguinte pode se tornar um grande cristão, ou o coração dele, mesmo antes de se converter à fé totalmente, ele já pode estar cheio de amor, cheio de verdade, sendo tocado pelo Espírito Santo de mil maneiras que você nem sonha. Então tenha cuidado com isso, não seja uma pessoa soberba, pelo contrário, seja sempre humilde. E vamos caminhando juntos, sem nenhum separatismo, até para que a gente divulgue a mensagem do Evangelho para aqueles que estão próximos. Se Deus foi amigo de pecadores, seja você também. Porque se você for amigo de pecadores, você vai estar onde Deus também está. Olha só, mas Deus só está na igreja. Ué, Jesus, né, Deus, não estava no meio dos pecadores? Então será que Deus também não está ainda hoje e sempre no meio dos pecadores? Não para fazer parte da balbúrdia, mas para ir tocando nos corações, para ir mostrando a eles os seus próprios erros, despertando a consciência deles, enfim, e naquele meio tentando, de alguma forma, evitar que eles piorem, etc, etc. Meus irmãos, Deus é muito bom, Ele é muito misericordioso e Ele é amigo dos pecadores. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.